Bom dia, pessoal. A história do sucesso aí é bondade da Lídia e do pessoal da Endeavor. E para mim é uma grande satisfação estar aqui. Eu sou empreendedor Endeavor, vocês viram aí na biografia pela segunda vez. Brinco com o pessoal que usei a técnica do Zagallo, né? Os caras acharam que eu ia vender a Dentalcorp, iam se livrar de mim, mas aí eu voltei com a Bencorp e tiveram que começar tudo de novo. Então eu queria bater um papo com vocês e depois responder as perguntas de vocês sobre dois casos distintos, Dentalcorp e Bencorp, e queria dividir esse nosso papo em dois mundos, né? Eu costumo dizer que na minha primeira encarnação fui Dentalcorp e agora estou começando uma segunda encarnação com Bencorp. Então, tudo começou, até se puder diminuir um pouco, porque essa foto é meio velha, né? Dá para perceber, olha o que faz 20 anos de empreendedorismo, dá uma estragada razoável. Mas essa foto, eu sou dentista, como vocês viram, isso daí é na Coab Juscelino, em Guaianazes. Eu me formei e arrumei um emprego na prefeitura em Itapevi, primeiro, aqui perto de Alphaville, depois de Alphaville, e aí prestei um concurso para a Prefeitura de São Paulo, que eu poderia dar um plantão. E eu dava um plantão de terça para quarta à noite, 24 horas. Para mim era fundamental para pagar as contas do consultório. Nessa época, minha filha que está aqui, que está no segundo ano aqui do INSPER, estava acabando de nascer, então isso aqui é mais ou menos 92, alguma coisa em torno disso. Já se vão aí alguns anos. E com essa vinda para a Prefeitura de São Paulo, que permitiu que eu me dedicasse mais para a Dentalcorp, na verdade mais para a clínica que a gente tinha particular, e que foi evoluindo para virar a Dentalcorp. Então essa mudança exigiu que eu tivesse aí passasse uma noite por semana lá dando plantão, mas permitiu com que eu alcançasse mais facilmente o sonho de criar uma empresa, que era algo que eu vou contar para vocês como evoluiu. Como a gente tem pouco tempo, eu queria andar 16 anos no tempo e passar um vídeo institucional de como era a Dentalcorp um pouquinho antes da nossa venda, que foi em final de 2006, foi aprovada a venda pela ANS em 2007. Então tem um vídeo institucional que conta desse pequeno consultorinho. Na verdade era isso, e tinha um consultório aqui na Avenida Angélica. Como é que essa coisa evoluiu? Para entrar esse vídeo, eu queria combinar duas coisas com vocês. Primeiro que vai ter, é um vídeo curto, são uns 5 minutos, para vocês não dormirem essa hora da manhã, vai ter uma palavra no vídeo, que eu quero que vocês prestem muita atenção, e vou dar até um toque aí para vocês. Essa palavra é fundamental para vocês saírem com essa palavra na cabeça hoje daqui. E para entrar, para a gente fazer esse processo aí de andar 16 anos, eu queria que a gente falasse uma palavra que vai acionar esse processo. Essa palavra é Endeavor. Então, eu queria que todo mundo falasse junto Endeavor para a gente andar 16 anos aí no tempo. 1, 2, 3. Endeavor. Não, mais alto, pô. 1, 2, 3. Endeavor. Vamos lá, Rafael. Olá, sou Luiz Chicane, cirurgião dentista, fundador e presidente da Dentalcorp. É uma satisfação apresentar a nossa empresa para vocês. Gostaria de deixar aqui o meu convite para que quem tem oportunidade venha fazer o Dental Tour e conhecer pessoalmente o que vamos mostrar a vocês hoje. Hoje, a empresa está entre as 5 maiores de seu segmento, com 22 escritórios no Brasil e 12 mil opções de dentistas credenciados em mais de 500 cidades. Atendem a 1.200 empresas clientes que representam mais de 200 mil associados. Nossos dentistas credenciados costumam trabalhar em horários bem flexíveis, mas para os casos de emergência, a Dentalcorp disponibiliza pronto-socorro odontológico 24 horas em várias cidades. Para maior conforto dos associados, todas as emergências no exterior são atendidas por dentistas brasileiros.
No Chile, a Dentalcorp não se restringe ao atendimento aos brasileiros, mas também à demanda gerada pelos clientes locais. A matriz em São Paulo, com 1.000 metros quadrados, totalmente focados em odontologia, conta com avançados recursos tecnológicos que garantem agilidade nas respostas aos profissionais credenciados e aos associados nos diversos tipos de planos. Atuando exclusivamente com planos de assistência odontológica, a Dentalcorp investe constantemente na atualização e motivação de seus recursos humanos, na informatização de suas rotinas e na personalização do atendimento. Acessando o site Dentalcorp, nossos dentistas credenciados, com agilidade e segurança, obtêm autorizações para tratamentos e acesso ao prontuário do paciente. Gestores de RH das empresas clientes podem realizar inclusões e exclusões de associados com login personalizado garantido por senha. Qualidade, profissionalismo e foco no cliente norteiam as ações da Dentalcorp, a primeira operadora com certificação ISO 9001-2000 em todos os departamentos. 100% dos atendimentos são monitorados pelo Departamento de Auditoria e Controle, que compara o diagnóstico com a área tratada através de radiografias. Uma central de qualidade acompanha os indicadores de satisfação de nossos principais públicos: cirurgiões dentistas credenciados, associados, recursos humanos de nossas empresas clientes e colaboradores internos. Pela ética em suas ações e pelo caráter inovador de seu trabalho, Luiz Alexandre Chicani, fundador e diretor-presidente da Dentalcorp, obteve o título de Empreendedor Endeavor, tendo sido homenageado pela revista Você S.A. no ano de 2003 com o prêmio Empreendedores do Novo Brasil. No mesmo ano, a empresa recebeu também o Top Social ADVB pelo projeto Sorria no quilômetro 41, que oferece atendimento odontológico gratuito aos caminhoneiros que trafegam pelas estradas da área de concessão da Via Oeste. A Dentalcorp está envolvida em muitos outros projetos sociais, com diferentes empresas parceiras, beneficiando milhares de crianças e jovens carentes em todo o país. Por todos os esforços empreendidos, índices de crescimento e posicionamento conquistado, a Dentalcorp é uma empresa vencedora. Muito bem, agora que você já conhece a Dentalcorp, gostaria de compartilhar que esta empresa surgiu de um sonho 16 anos atrás. Hoje temos escritórios em todo o Brasil e iniciamos uma operação Dentalcorp Chile. É a primeira operadora de assistência odontológica multinacional do Brasil. Tudo isso graças à confiança de nossas empresas clientes, de nossos associados e dos cirurgiões dentistas parceiros e de nossos colaboradores. Muito obrigado pela confiança de cada um de vocês, muito sucesso a todos e bons sorrisos. Estes são os passos seguros de uma empresa moderna que tem visão do futuro. Um futuro onde o empreendedorismo será, cada vez mais, um diferencial no planejamento, na realização e no atendimento. Um futuro onde o sorriso sempre será a marca de um trabalho bem feito. Bom, qual que é a palavra principal aí? Sonho. Exatamente. E no final, vocês vão... espero que vocês saiam com essa visão. E eu costumo falar para as pessoas, aí, para as minhas filhas, para as pessoas que eu converso, sem sonho a gente não vai em lugar nenhum. Com sonho é difícil. Eu vou tentar mostrar agora que esse processo de um consultorinho para essa empresa exigiu um mega esforço, uma série de ações, mas o sonho é o que faz a gente manter a crença e lutar e enfrentar dificuldades, superar. Então, eu queria dividir esses 16 anos em algumas datas que foram chave aí para a gente.
Bom, 88, eu me formei. Na verdade, a empresa foi fundada em março de 89 e tinha ido para os Estados Unidos um pouco antes, quer dizer, vi uma história de odontologia um pouquinho diferente da tradicional aqui, de montar consultório, ter uma clínica mais tradicional. Então aí eu acho que já começa talvez uma dica nessa linha do empreendedor que a gente chamou aqui o curso, de você na hora que está querendo empreender, ou está empreendendo na empresa que você está, ou como empresário empreendedor, ou trabalhando numa empresa e você quer ter uma postura empreendedora para crescer dentro dessa empresa, porque eu acho que é importante a gente frisar que para ser empreendedor não precisa ser dono de empresa. Aliás, ser empreendedor sem ser dono de empresa tem algumas vantagens, talvez não tenha todo o cenário aí que a gente vai ver como é que construímos isso nesses 16 anos. Mas dá para ser empreendedor em qualquer empresa, é uma questão muito mais de postura e de sonho e de atitude do que essencialmente ser dono da empresa. Então, a gente começa em 88, de 88 a 96 foi um crescimento super lento, a gente não tinha capital, então com esse dinheiro que eu recebia na prefeitura, dinheiro do consultório, comprava e fazia um folder, quer dizer, tinha que preparar 6 meses para poder fazer um folder para falar da Dental Corp, aí para comprar um computador era mais 6 meses de economia, quer dizer, era um processo assim de crescimento muito lento por falta de capital. A gente nunca teve um sócio investidor, um fundo, nada disso. Então, esse negócio foi tomando um vulto, a gente foi crescendo lentamente e começamos com um cliente, em 91 a gente mudou de sede e até comentei outro dia com o pessoal, eu me lembro subindo a Avenida Angélica, saindo daquele consultório da Angélica, indo para uma clínica aqui no Brooklyn, na Rua Furnas, e eu me lembro que eu estava subindo, lembro exatamente como se fosse hoje, estava subindo, falei, putz, se eu estava alugando uma casa nova para aumentar o meu plano com essa empresa que tinha sido nosso primeiro cliente, que era a Gale CGN, e aí falei, pô, se eu conseguir mais 5 contratos como esse, eu estou com a vida ganha. Quer dizer, o meu desafio, o meu objetivo naquele momento era ter 5 empresas com o mesmo faturamento que eu iria passar a ter após a mudança para essa nova sede. Então, claramente, quer dizer, eu acho que você tem, na verdade, eu acho que você tem que construir um sonho e quebrar ele em etapas para também não falar, pô, eu quero ter a maior empresa de site de seleção aqui que o nosso amigo comentou há pouco. Pô, é complicado, você pode até ter esse sonho maior, mas como é que você vai construir esse caminho? Isso daí não acontece do dia para a noite. Então, eu tinha esse objetivo, focamos para trazer 5 clientes, quer dizer, tinha uma meta de faturamento, e fomos crescendo, fomos atingindo. Em 96, surgiu um negócio que eu acho que muitos empreendedores já passaram por isso, e certamente quem empreender vai passar por isso, quem não tiver um mega fundo aí por trás para segurar o caixa. A gente teve a oportunidade de fechar 2 grandes contratos. Na verdade, em abril de 95, a gente fechou o Grupo Martinelli, que nem existe mais, faliu, tinha banco, seguradora, eram 17 empresas, e em 96 surgiu a oportunidade de a gente fechar um contrato com o Grupo Votorantim, Nitroquímica, Níquel Tocantins, algumas empresas, Citrovita depois, e aí fica aquele dilema, quer dizer, você queria crescer, era uma mega oportunidade, um super contrato, e obviamente, quando a gente foi fechar esse negócio, falamos, bom, será que a gente consegue nesse preço operar esse plano? E aconteceu o que acontece em muitas histórias, começou o modelo de plano odontológico, você tem uma utilização massiva no início do plano, a gente não tinha caixa suficiente, a gente ainda montou, início de 96, surgiu mais uma oportunidade de montar uma filial no Rio, quer dizer, iria com um sócio local, quer dizer, tinha umas entradas. Então, a gente fez alguns movimentos que para a empresa era importante, mas nos deixou assim absolutamente sem caixa. Quer dizer, eu até brinco que, na verdade, a gente quebrou, mas a gente era tão pequeno que a gente conseguiu sair da quebra usando, aliás, o nosso patrocinador de hoje aqui, o cheque Os 10 Dias do Banco Real, tinha o meu, tinha o do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu primo. Só a Lídia eu não pedi aí na época, porque eu
não conhecia, para fazer um cheque, ó, a gente roda 10 dias no teu, eu te pago no dia 9. E fomos, de fato, rodando dessa maneira. E aí, eu estava com essa filial no Rio, e eu me lembro, como se fosse hoje também, meu pai chegou um dia para mim e falou, olha, além disso, eu ainda tinha comprado um trailer para fazer o Dental Corp Express, que a gente queria fechar um contrato com o grupo Bamerindos, com a Empacel do grupo Bamerindos, que também quebrou. E aí precisava ter um trailer. Pô, estou dando azar para esses clientes, cara. Ou o Brasil está ficando complicado, ou estou dando azar para os caras. Mas tinha um contrato lá com a Empacel, que eles falaram, ó, a gente atendia São Paulo, mas para atender Arapoti precisava dar um atendimento nas fazendas. Ela falou, você criar um modelo, eu falei, então eu vou comprar um trailer, fui lá, comprei um trailer de turismo, tirei as camas, tal, pus um consultorinho que tinha lá na clínica e fui atender lá, engatei num Tempra que eu tinha na época, fui para Arapoti para apresentar o trailer para a Empacel. Então juntou tudo isso, contratos novos, custo de consultório para Bamerindos, trailer, filial no Rio, quer dizer, ficamos ferrados de caixa, literalmente estourados de caixa. E aí meu pai chegou, é isso que eu queria comentar com você, chegou um dia e falou, ó, queria dar uma sugestão. Fecha o Rio, vende o trailer, volta para o consultório, porque eu tinha uma clínica, eu tinha 3 consultórios nessa época, atendia uma equipe boa, até uma das meninas que apareceu no vídeo, que foi minha primeira funcionária, estava na Dental Corp e agora voltou a trabalhar com a gente na Bencorp, que é a Sueli. Então eu tinha uma clínica boa, tinha uma carteira boa de pacientes, volta para lá, faz caixa, depois você recomeça tudo isso. E aí não dá para você... Aí que entra a história do sonho, quer dizer, você tem que ter muita crença no teu sonho e falar, porra, eu não nadei até aqui para morrer na praia. Então, ficamos no Rio, eu ia uma vez por semana, acho que alguém já deve ter visto aí que eu comento isso daí saiu numa entrevista na época e tal. Eu ia para o Rio toda semana de ônibus-leito, na 4ª noite, voltava na 5ª noite. Foi uma época assim super complicada. E aí você tem que ter muita força de vontade de acreditar que o negócio vai virar. E virou, fechamos um contrato grande no Rio, que era a Líder Magazine. Começou, aí as coisas parecem que tudo que você foi plantando, que literalmente empreender é quase como uma colheita, quer dizer, você tem que estar pondo semente, regando, algumas demoram mais, outras demoram menos, mas no final do dia, se você plantar bastante coisa, você vai ter muito mais chance de colher. Essa sempre foi a minha visão e com a Bencorp está sendo igual. Então aí a gente conseguiu reverter de 98, em 98 a gente já estava bastante equilibrado. Em 98 aconteceu um negócio que eu acho que o empreendedor tem que estar atento ao que acontece em volta dele. A Odontoprev foi comprada pela TMG, um fundo de private equity. Então isso davam 2 mensagens. A primeira é que esse negócio podia ter um valor maior do que a gente estava enxergando, porque todo mundo que operava isso eram clínicas pequenas, ninguém enxergava isso como um mega business. O Odontoprev fez um movimento, teve um investimento, a TMG passou a controlar, só que isso me deu um alerta. Falei, bom, se eu não me mexer agora para fazer a empresa crescer, eu vou ser absolutamente engolido. Então, em 98, eu paro de atender como dentista, quer dizer, de 88 a 98, eu fui desenvolvendo a Dental Corp e clinicando, quer dizer, eu já não estava mais na prefeitura, acho que fiquei talvez até 94, alguma coisa assim na prefeitura, mas tinha clínica e tinha que estar trocando de chapéu aí a toda hora. Em 98 eu paro completamente e me dedico à empresa. Então, de 98 a 2003, a gente cresce 7 vezes em faturamento. Só que para isso acontecer, e aí eu quero pegar o gancho, e obviamente até eu tinha comentado aqui com a turma da Endeavor, eu sempre fui um mega vendedor da minha empresa, como era da Dental Corp, sou da Bencorp, e acredito que o papel do empreendedor, fundamentalmente, é, se ele não vende o que ele criou, o que ele sonhou, aquela empresa, aquele negócio que ele está construindo, quer dizer, ele é o maior vendedor. Primeiro ele vende aquilo, ele vende aquele sonho para a equipe dele.
e depois ele vende literalmente para os seus clientes. Então, eu participei muito ativamente nesse processo comercial, e em 2001 aconteceu um negócio que para nós foi muito importante, que foi uma parceria com a Blue Life. E aí, eu acho que o empreendedor tem que estar atento às oportunidades e não deixar escapar. Por que essa parceria é importante? Porque a Blue Life era um plano de assistência médica, então a assistência médica odontológica sempre teve um fit aí muito importante, o modelo é basicamente o mesmo, os clientes são potencialmente os mesmos, e a Odontoprev estava disputando essa conta com a gente. A Odontoprev já tinha algumas parcerias em saúde com Unimedes, com a Medial, Oral Pro, etc. E a gente não tinha ninguém, a gente não tinha nenhum plano médico junto. Teve um cara que veio trabalhar com a gente que tinha trabalhado na Blue Life, conhecia bem o ambiente da Blue Life. E aí a gente se dedicou muito a levar essa conta, muito assim, estudamos detalhadamente onde a Blue Life estava, o que a gente poderia fazer, quais eram os clientes que a gente poderia fazer um cross-selling efetivo, e nos dedicamos fortemente para isso e conseguimos ganhar essa conta. Então ficou entre nós e o Odontoprev, e tivemos uma reunião final com o Aires da Cunha, que era o presidente da Blue Life. Eu apresentei para ele e falei, olha, a gente tem mais um diferencial em relação ao que você está vendo, porque no final do dia os planos em si são semelhantes. A grande diferença é a seguinte, a gente não tem nenhum parceiro em saúde. Então a gente vai trabalhar exclusivamente com vocês. E isso pesou para ele, falei, mais do que isso, a gente quer potencializar as vendas em conjunto. Então a gente pode fazer algumas ações nas filiais, eles tinham 30 e tantas filiais. Então, essa parceria com a Blue Life permitiu que a gente saísse de 2001, a gente tinha, por acaso, eram 7 escritórios, e a gente foi para 14 escritórios. Quer dizer, deu uma mega crescida, dobramos de tamanho, entramos em 2002 com 14 escritórios, e aí eu acho que o empreendedor tem que estar atento a um outro negócio, quer dizer, eu já tinha passado uma crise financeira violenta, um pouquinho antes, mas o empreendedor tem que estar atento a uma outra coisa, que é como é que você consegue sair de um tamanho ridiculamente pequeno, vamos dizer, quer dizer, um negócio que você tem tudo sob controle, tudo na tua mão, e ir para um modelo com 14 escritórios já exige um posicionamento de gestão completamente diferente. Então a gente anunciamos para o pessoal, em junho de 2002, já com os 14 escritórios, a gente fez um negócio que a gente chamou de... Trouxemos todo mundo para um hotel aqui em São Paulo, de todas as filiais. Para escolher esses 7 novos escritórios, eu e o Fábio viajamos, saímos de Manaus, fomos até Curitiba, pingando um dia em cada filial da Blue Life, para conhecer os gerentes e conhecer os clientes, ver onde a gente tinha... Quer dizer, normalmente, se uma empresa multinacional for tomar uma decisão dessa de uma parceria, contrata uma empresa de pesquisa, vai ver e tal. Aí a nossa pesquisa foi, vamos comprar uma passagem Manaus-Curitiba com 48 escalas e vamos parando e ver onde tem potencial. Quer dizer, a gente já tinha feito um estudo prévio e aí escolhemos as 7. Obviamente, o Aires nos convidou para... Como é que estou de tempo aí, Lídia? Deu 30 já? Tá. O Aires falou que a gente tinha a possibilidade de fazer alguns negócios juntos, deu o ok para a gente fazer essa ocupação, vamos dizer, e esse trabalho em conjunto nas filiais. E aí a gente fez, com esse modelo, escolhidas as 7 novas, a gente fez em junho de 2002 um seminário Integração, Crescimento e Qualidade ISO 9001. E aí lançamos em junho de 2002 o projeto para fazer a ISO e combinamos o seguinte, a gente tem 18 meses de prazo, então o objetivo era terminar 31 de dezembro de 2003 com a certificação, terminamos, foi super complicado, em junho de 2003, um ano passado e a 6 meses do final, um monte de gente, não vai dar, porque estamos crescendo, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, esse é um projeto, é um compromisso, quer dizer, não adianta só vender, você tem que vender e focar em processo, estruturar processo, melhorar a entrega, tanto que em 16 anos de operação,
Vocês viram lá, a gente transferiu em fevereiro de 2007 191 mil e poucas vidas para a Odontoprev, de umas 1.600 e poucas empresas. A gente perdeu para a concorrência assim, diretamente, sem contar fusão, o nego fechou, tal, mas de perda efetiva, menos de 3% da nossa carteira, quer dizer, menos de 50 empresas a gente perdeu nesse período aí de 15, 16 anos. Então a gente tinha um foco de qualidade, inovação, criamos plano por adesão, criamos auditoria, ou criamos não, fomos desenvolvendo, quer dizer, tinha um projeto, tinha um modelo de auditoria por radiografia, vocês viram, auditoria radiológica, aí mudamos o modelo de aprovar esses tratamentos, que antes você tinha que mandar todas as radiografias, avaliar, dar um ok para o cara, a gente criou um fast track aí para aprovar. Então, essa questão você tem que estar olhando, crescendo, inovando e vendendo. Em 2003, a gente entra para a Endeavor. E a Endeavor nos ajudou violentamente. Então, como é que ajudou e como é que ajuda? Vários projetos, obviamente o principal foco para a gente tinha acesso a capital, tinha opção de acesso a capital, a gente nesse momento não precisava mais de capital, mas melhorou muito o nosso modelo de gestão, a gente já tinha um conselho consultivo desde o ano 2000, que fazia aprovação dos nossos planejamentos estratégicos, e tinha 4 reuniões por ano. Ampliamos esse conselho, trouxemos algumas pessoas que a Endeavor indicou para esse conselho, e fez com que a gente crescesse de 2003 para 2006. Aqui a gente faturava alguma coisa como $1,5 milhão e vendemos uma empresa com mais ou menos 9 milhões. De março de 2003 a agosto de 2006, crescemos mais 6 vezes. Então, deu um crescimento acumulado nesse período superior a 50% ao ano, que na verdade, não é muita coisa, olhando a média histórica da Endeavor, a gente tem visto aí 42%, 43% de crescimento das empresas anualmente. E é o que faz a coisa rodar. Quer dizer, a gente tinha uma proposta clara, tinha uma visão de crescimento para os próximos 5 anos até 2010. Aí, em 2006, surge, para encerrar a encarnação Dental Corp, surge um mega fato novo na história. A gente trouxe um time super bom, trouxemos o gerente de RH do Banespa Santander, trouxemos um cara da Camargo Correia para a área de BI, trouxemos um cara de marketing de uma agência grande. Quer dizer, a gente estava, porque manter o ritmo de 50% ao ano não é, quer dizer, você vai, quanto maior a base, mais complicado fica. Então a gente estava num processo aí de crescimento e uma estruturação de um time cada vez melhor. Aí surge no radar, aí no horizonte, a possibilidade da Odontoprev fazer um IPO. E você vê como são as coisas, né? Na verdade, o mundo caminhava e tudo configurava para uma venda da Odontoprev para a MetLife. Isso foi publicado no Valor, o presidente da TMG anunciou que tinham algumas seguradoras querendo comprar, e no meio do processo, por alguma razão, esse negócio não chegou ao fim, eu não estava lá dentro para saber, mas no meio do processo, o pessoal da TMG falou, pô, peraí, tem uma janela de oportunidade aqui que é um IPO. E saíram de uma venda, foram para um processo de abertura de capital e nos chamaram falando, olha, tem uma oportunidade de a gente fazer esse negócio juntos. A gente fez isso, é público, quer dizer, hoje em dia com o Google não dá para esconder muita coisa, ainda mais empresa de capital aberto. Então a gente fez uma primeira venda desse negócio que começou aqui com $600 num consultório usado, que era o valor na época. Eu tinha uma participação numa clínica no Rio Pequeno, ainda da época de faculdade. Vendi era 1/6 era eu e mais 5 colegas, vendemos, comprei esse consultório. Isso aqui, a gente fez uma venda aqui inicial de 25 milhões, que gerou depois um IPO de 544 milhões. Então esse foi o processo todo. E aí surgiu de novo aquela palavra mágica que eu falei para vocês, que é, qual que era mesmo? Sonho. Então, quando eu fiz a venda, eu, dentro do novo modelo aí Dental Corp Odontoprev, meu sonho
pura e simplesmente se esvaziou, por vários motivos que não vem ao caso. Depois, se vocês quiserem perguntar, a gente até conversa. Não vem ao caso detalhar muito, não vale o tempo de vocês nenhum. Mas no final do dia, o que foi combinado não foi entregue. E perdi totalmente o tesão, o sonho, e não acordava de manhã e falava: o que eu estou fazendo nesse processo? Eu estava totalmente alijado do processo. E aí falei: bom, vou começar. E aí de novo a Endeavor na minha vida. Quer dizer, fui para um encontro de empreendedores em Miami, primeiro encontro de empreendedores, tinha uns 200 empreendedores aí de todos os países que a Endeavor atua, e comecei a ver os caras lá, outros empreendedores que eu conhecia da época de montar a Dental Corp Chile. Em 2005 a gente montou a Dental Corp Chile, que vocês viram no vídeo. Porra, todo mundo super animado com projetos, vamos crescer, vamos fazer não sei o quê. Aí eu voltei para cá, falei: pô, quer saber, eu não estou feliz, vou sair, vou pensar numa coisa nova para fazer. Desci do avião, isso foi em abril, dia 1 ou 2 de abril, fui lá falar com o Randall, falei: olha, vou ficar um mês depois da integração do back-office. A gente estava num processo de transição de carteira, fizemos toda a migração de carteira, visitamos os principais clientes, manual novo, carteirinha nova e tal. Juntamos o back-office dia 6 de junho e dia 7/7/07 eu saí desse projeto e encerrei essa fase da minha vida. E nesse momento eu comecei a construir um novo sonho, que se chama Bencorp. Então, aliás, qual o nome do meu novo sonho? Vamos ver quem consegue. Quem acertar ganha um prêmio. Não. Qual o nome do meu novo sonho? Está escrito ali. Bencorp. Então, todo mundo que acertou, no final, as meninas vão distribuir aí se ajuda a Tatiana a distribuir ali, de dar uma... Que eu, uma vez, fui fazer uma palestra na Endeavor da Argentina de 10 anos, aí um argentino, eu não sou muito entendedor de cinema, o cara chegou para mim e falou: você vai ser que nem o Orson Welles? Eu falei: por quê? Ele falou: só tem um filme bom na vida, o Dr. Zhivago, do Orson Welles, né? É isso, não? Quem que é entendedor aí de... Cidadão Kane, exatamente, Cidadão Kane. Aí eu não, você viu que eu não sou entendedor mesmo. Aí ele pegou e falou: pô, Cidadão Kane. Então eu falei: não, espero que não. Tô pensando num novo projeto. E aí eu comecei a bolar um novo projeto, que eu acho que para vocês é interessante ver esse movimento de criar um novo sonho e vender esse sonho para as pessoas que estão em volta da gente. E aí a gente foi ver o seguinte: qual que era o primeiro mote que eu acho que o empreendedor tem que ter em mente sempre? Empreender, você fala: pô, eu adoro cozinhar, tal, quero fazer um restaurante, quero ter um restaurante, não sei o quê. Você há de convir que restaurante tem uns 200 mil aqui em São Paulo, sei lá quantos. Para você ser bem sucedido, tem muitos fatores que dificultam. Quer dizer, para quem leu aquele livro Oceano Azul, Oceano Vermelho, é um oceano vermelho. Agora, obviamente, todo mundo que começa a empreender num restaurante, na cabeça desse empreendedor tem um diferencial que fala: pô, eu vou ter mais sucesso do que os outros por isso aqui. E o cara vai se focar nisso. Então, no nosso caso, tinha uma coisa que me incomodava bastante, que era enxergar as empresas gastando muito dinheiro com benefício como um todo, mas sobretudo plano de saúde. E eu já via o que agora o Obama está batendo pra caramba aí com essa reforma no sistema de saúde americano, mas você já via coisas tipo: a GM paga mais em plano de saúde do que dividendo para acionista há 5 anos. Isso daí estou falando de 2007, quando a gente começou a olhar para esse negócio. Depois saiu que a GM gastava mais em plano de saúde do que em aço, ou que a Starbucks gastava mais em plano de saúde do que na matéria-prima café. Quer dizer, alguma coisa está errada. Sem contar um pequeno detalhe: quem vai para os Estados Unidos, olha na rua, a gente não pode dizer que a população tem cara de absolutamente saudável, né? Quer dizer, a entrega desse resultado está longe de ser o ideal. Então, nesse cenário,
eu até fui conversar com a Marília da Endeavor, pensando se eu empreendia numa outra área, que eu não tivesse contato nenhum, e aí decidi me manter num setor que eu já conhecia, que era um setor de saúde, num mundo de RHs, que eu também tinha um relacionamento, mas com uma proposta totalmente diferente. Quer dizer, a gente vai fazer o modelo é um pouquinho diferente, começou com o logo, aliás, empreender, você está atento a oportunidades. Quem está recebendo aí Eles estão recebendo o mousepad? Não. Vocês vão distribuir? Não. Distribui para a turma, para eles. Mas a gente começou com esse logo que está aqui, que era um triângulo, e acabou virando esse círculo. A gente enxergou aí uma oportunidade de saúde ocupacional, mas o modelo básico, eu vou contar para vocês como é que a gente está fazendo esse processo de estruturar essa empresa, era ser uma consultoria de benefícios, quer dizer, uma corretora, que tem de monte, mas com alguns caracteres bastante inovadores. Basicamente dois, uma área de tecnologia. Vamos voltar aqui. Uma área de gestão de risco com uma plataforma tecnológica que a gente está desde o início investindo para desenvolver, uma área de promoção de saúde e esse ano de 2009, no início do ano, entrando numa área de saúde ocupacional. Então, para esse novo negócio, a gente começou com uma mudança assim, substancial em relação ao projeto da Dental Corp, que aconteceu em cima de um sonho, mas de um consultório odontológico que virou uma empresa de plano de assistência odontológica. A gente convidou 3 sócios para entrarem nesse negócio. Trouxemos o Jorge, que tinha 15 anos aí de experiência na área de benefícios, foi diretor de pós-venda das 2 maiores do mercado. Trouxemos um engenheiro para desenvolver uma plataforma tecnológica e trouxemos a Mônica, que é uma médica, trabalhou 15 anos na Coca-Cola, que fez especialização em promoção de saúde, é médica do trabalho, quer dizer, tinha uma visão técnica muito boa. E já começamos o negócio com uma participação em um vesting de ações em cima de um business plan que a gente desenhou até 2012, para que eles tivessem uma participação crescente em cima de resultados que a gente estamos conseguindo, né? Então, esse já foi uma primeira abordagem e a gente tem investido muito, até está aqui o Fernando, que é o médico que está conosco. Ele está liderando um projeto pela Endeavor, aqui um projeto da Endeavor chamado de Lab, que a gente tem um projeto em parceria com o MIT. Estamos com um grupo lá de 2 italianos, uma espanhola e uma americana, desenvolvendo uma plataforma de tecnologia e de risco super sofisticada, quer dizer, de novo inovando, trazendo coisa nova para o mercado, sair do lugar comum. Eu acho que num mundo competitivo como a gente está hoje, eu sempre digo, entrar num mercado em 89 era uma coisa. Entrar num mercado em 2009 é outro, tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito mais complicado, seguramente é muito mais complicado. E o que a gente está fazendo é investindo constantemente nessa integração para que essas coisas falem entre si. Deixa eu ver como é que vai para frente aqui. Bom, com 1 ano e meio de empresa, a gente já está aí com uma carteira bastante razoável, estamos aí com umas 80 e poucas mil vidas sob gestão. Em 1 ano e meio a gente fez o que levou 10 anos para fazer na Dental Corp. Obviamente tem 2 componentes que na Dental Corp não tinham. O primeiro é capital, o segundo é experiência. Quer dizer, isso faz uma mega diferença em qualquer negócio. E uma abordagem, um modelo de negócio para chegar nessas empresas com uma proposta de não gerar um custo direto, quer dizer, eu acredito em soluções que você não traga um custo novo. O mundo da saúde tem muito dinheiro em cima da mesa. O nosso modelo é buscar um pedaço desse dinheiro para fazer essa gestão integrada e conseguir resultado. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói como que é o modelo. Não dá para ler, mas acreditem no que eu vou falar para vocês. Aqui é uma curva, na verdade, qualquer população
E eu acho que isso é interessante quando você vai pensar num modelo novo de negócio, você tentar enxergar uma forma de monetarizar ou gerar dinheiro de uma maneira que agregue valor para o teu cliente de uma forma nova, mas em qualquer empresa, qualquer população, as pessoas estão desde saudáveis até terminais. Quer dizer, isso aqui é uma curva de piora de saúde. Historicamente, estatisticamente, a gente sabe o seguinte, 85% das pessoas são saudáveis ou têm riscos genéticos. E elas gastam 1/3 da conta de saúde. Então aqui você tem um público que tem que fazer, gera pouco custo, é o cara que vai fazer um check-up, um atendimento de um pronto-socorro. Se for do outro lado da curva, o pessoal terminal de alta complexidade é menos de 1% da população e gasta no mínimo 1/3 da conta de saúde. Então é uma turma que você tem que otimizar custo e melhorar a qualidade de vida. Agora esse cara não vai zerar o custo, é impossível. É um cara com câncer, é um paciente que teve um problema cardiológico severo, um diabético descontrolado. Quer dizer, isso aqui é custo. E aí você tem uma massa aqui de 14% a 15%, que são as pessoas que estão virando pacientes crônicos. Quer dizer, o cara tinha aqui, virou paciente frequente, era agudo, frequente e crônico. Quer dizer, esse caminho tem 15% das pessoas normalmente e 1/3 da conta está aí. Então o nosso modelo o que é? Eu vou criar uma barreira com promoção de saúde para evitar que o cara que está aqui venha para cá. E eu vou funcionar como um calço para tentar escorrer as pessoas para esse lado, fazendo, isso daí tem que ser feito de uma maneira estratégica, integrada, focando na redução de custo, melhoria de produtividade e melhoria de qualidade de vida dos colaboradores da empresa. Se eu chegar com uma proposta para a empresa só de falar, você quer dar mais qualidade de vida para o teu funcionário? O cara até fala, quero. Aí eu falo, vai custar um projeto desse, vai custar, sei lá, 15 mil reais, 50 mil reais, 5 mil reais. Eu tenho que assinar um cheque novo. Eu preciso que esse cara assine um cheque novo. Então, nesse modelo integrado, como é que a gente se remunera? Isso aqui está desatualizado, mas tem uma pequena mudança aqui, que é, a gente vai numa empresa que a gente olha todos os benefícios dessa empresa, a Odontoprev entendeu que essa empresa faz concorrência para ela, então diz que eu estou ferindo o nosso acordo de no compete, eu não tenho, sou uma corretora registrada na SUSEP, a Odontoprev é líder de mercado, agora junto com o Bradesco, uma seguradora, uma empresa regida pela ANS, mas eles entendem que isso aqui pode competir, então tira a assistência odontológica daqui, que a gente não faz mais assistência odontológica, a gente gera assistência médica, farmácia, vida e previdência e IP. Então a gente olha todo o pacote de benefícios, compara com o mercado, faz uma análise olhando a indústria que o cara está inserido, quanto que ele está pagando em relação ao que ele está recebendo e quanto que como que é o modelo nos concorrentes dele, então faz um estudo geral. E desses caras a gente ganha um comissionamento pela gestão. Como qualquer corretora, tem um comissionamento de mercado. Então a gente tem uma receita recorrente em cima de produção que a gente venda desses benefícios. Pode ser o benefício que a empresa já tinha, pode ser um novo, pode criar um novo. Quer dizer, aqui tem uma receita, vamos dizer, básica de manutenção. E aí, com essa plataforma tecnológica que a gente desenvolveu, em que a gente pega os dados de plano médico, medicina ocupacional, programa de medicamentos, que é o PBM, um questionário de promoção de saúde que a gente desenvolveu, e a gestão de ambulatórios, a gente trabalha, faz um data mining dessas informações, transforma em inteligência, e aí criamos uma série de algoritmos médicos que a gente olha essas duas coisas e dá o risco estatístico naquela população daquela empresa de ter quem que é risco verde, amarelo, laranja e vermelho para diabetes, para doença cardíaca, para doença respiratória, para neoplasias, câncer de mama, colo de útero, qual que é o outro? De próstata. Como é que a gente faz isso? A gente vai na base de dados, ver todos os homens com mais de 40 anos que não fizeram PSA, mulheres com mais de tantos anos que não fizeram mamografia, mulheres com mais de tantos anos que não fizeram Papa Nicolau. Quer dizer, você vai numa base de dados e processa essa base de dados e junta a informação do plano médico, mais o exame admissional, mais o ambulatório da empresa, integra essas informações e começa a dar o risco estatístico, vê o tempo de empresa que cada um tem
quanto tempo de casa, o cara pode estar usando o plano da mulher, pode estar menos de 1 ano no plano. Quer dizer, faz uma série de filtros e cria um programa para esse pessoal. Então, com essa ferramenta, eu consigo identificar quem são aqueles 15% que eu consigo reduzir 1/3 da conta. E crio um programa específico para esse pessoal. E com a promoção de saúde que vem em seguida, eu faço um questionário de perfil de saúde, faço uma série de programas, a Mônica é especialista nisso, cria uma agenda anual, Mônica e o Fernando, aqui em São Paulo como médico. A Mônica cuida da nossa filial do Rio, ela mora no Rio, é a head da operação do Rio. Então a gente cria uma série de programas, vida ativa, tabagismo, obesidade, saúde bucal, gestão de estresse, álcool e drogas, para evitar que a turma que está bem piore ou trazer, lembra a história do caos, quer dizer. E a gente criou um modelo de success fee em cima desses 2 programas, tanto de identificação dos crônicos como gestão desses programas de saúde, cria indicadores, e o MIT está nos ajudando fortemente a desenvolver uma plataforma novíssima de indicadores, em que a gente acorda com a empresa, ó, a gente está nesse nível, mede como está na hora que a gente entra, e o que a gente conseguir de ganho, de redução, a gente vai ter um pedaço dessa, vai ter um pedaço desse bolo que a gente economize de dinheiro. Então, basicamente é o... E por último, a área de saúde ocupacional, que era uma sopa de letrinha NR7, NR9, NR não sei o quê, que as empresas normalmente faziam ou fazem ainda para cumprir legislação. Então era eminentemente para não ter uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Então tem gente que nem sabe. Se tem uma coisa que eu me peguei, depois até comentei com o pessoal, com a Mônica e com outro pessoal de Medicina do Trabalho que está com a gente aqui em São Paulo, é que eu não sabia quem era a empresa de Medicina do Trabalho da Dental Corp. Não tinha nem ideia quanto custava e quem era. Quer dizer, o RH decidia eminentemente por custo, só que esse negócio aqui, ainda mais quem tem ambulatório, é uma mina de informação, porque é o único projeto que você tem todos os funcionários, você faz uma análise de saúde desses caras. Quer seja quando ele entra no exame admissional, quer seja no periódico anualmente. Quer dizer, você tem tem muita informação. Se você criar uma estratégia e se você montar um protocolo médico que busque as informações específicas para a realidade da tua empresa. Então, vamos lá, na TechSys, eles fazem, que é a empresa Endeavor, inclusive, tem vários clientes nossos que são da Endeavor. O cara faz pás de energia eólica, tem um problema, é um negócio com resina, então tem uma questão lá ortopédica, tem uma questão de dermatite de contato, quer dizer, tem várias questões ocupacionais que a gente tem que tratar desde a hora que a gente contrata um funcionário novo. Tem um turnover alto, é uma mão de obra de baixo nível, quer dizer, você tem um alto turnover. Então, no momento que você integra essa informação para a realidade, tem ambulatório, isso daí pode te dar um resultado brutal. E o que a gente tem feito, por exemplo, Infoglobo terceirizou toda a área de saúde ocupacional, então contratamos 4 médicos no Rio, um médico aqui, 6 enfermeiros, quer dizer, para fazer com que essa informação esteja integrada no nosso círculo inicial. E aí mais algumas, quer dizer, estamos aí pelo 2º ano entre as 100 melhores fornecedores de RH, criamos alguns diferenciais com AssistCard aí para viagem, uma plataforma de tecnologia de internet para gerir as informações, e aqui um programa que estamos começando, estamos patinando um pouquinho aí com a telemedicina e com a Med Júnior lá da USP, de responsabilidade social e gestão de promoção de saúde para os clientes, numa plataforma em cima de uma Kombi, aí chama Combina com Saúde. Na verdade, ele está rodando num modelo mais light, e o nosso conselho achou que para começar a rodar fazia sentido desenvolver o Atenda com Saúde, então fizemos, agora na Bombril, fizemos um projeto de Semana de Saúde muito bacana. Aí nesse projeto identificamos 140 pessoas que têm problemas cardiológicos que podem ter um desdobramento aí mais complicado. Estamos criando, o Fernando está fazendo um programa para eles, para os 100 principais riscos, um programa de acompanhamento mensal, para os 10 principais riscos, um programa de acompanhamento individual. Então,
nessa integração de informações você consegue evitar muito custo, e mais do que evitar custo, na hora que você pega um cara e que o cara tem risco de câncer, uma moça tem risco de câncer de mama, como a gente viu na Líder Magazine, e você identifica isso com antecedência, no final do dia você está evitando uma cirurgia de mama. Quer dizer, o negócio tem muita coisa. Quer dizer, o sonho aqui por trás, eu acho que é uma empresa que tem um modelo de negócio bastante interessante, e está trazendo saúde, está trazendo uma gestão de dados, que é um negócio que sempre me entusiasmou muito. Então, esse sonho está começando, quer dizer, tem muita coisa para rodar. Diferente... Como é que estamos aí, Lídia? Estamos nos 20 já para as perguntas? Não. Estamos chegando, né? Falta 30. Então, mais 5 minutos a gente entra nas perguntas. Esse modelo, eu estou fazendo um negócio que está me deixando muito feliz, que hoje a gente está umas 40 pessoas já na empresa, entre São Paulo e Rio. São Paulo e Rio, tem gente Vitória, tem gente aí dentro de empresas. Esse modelo a gente tem feito, estamos trazendo agora para, como a gente começou dia 4/4/2008, inauguramos nosso escritório dia 4 de abril do ano passado, a gente está olhando sempre o nosso corte é sempre no final do primeiro trimestre. Estamos fazendo um projeto agora para a certificação ISO 9001, dia 10 de fevereiro, essa é a data da nossa auditoria, para certificar processos e com nível de SLA, quer dizer, como é uma empresa nova que eu não conheço, como conhecia profundamente a operação de odonto, então a gente está muito focado em estruturar processos, e não é uma coisa simples, é trabalhoso, é prestação de serviço diária, contínua. E aí a gente vai, nesse novo ano fiscal nosso, abril 2009, abril 2010, estamos trazendo pelo menos mais 2 sócios para dentro do grupo que trabalha com a gente. Um deles é o Fernando. Então esse projeto de trazer gente, quer dizer, o modelo que a gente montou nessa empresa é 25% dessa empresa está na mão de pessoas que trabalhem dentro dela. Então é um modelo de ownership, como a turma do GP gosta de falar, que eu acho que faz uma diferença significativa. Obviamente, as pessoas têm que enxergar valor nisso. Quer dizer, não é... Talvez tenham pessoas que não consigam ver valor em fazer parte, em ter um pedaço de uma empresa que tende a crescer, que pode ser vendida no futuro, deve ser vendida no futuro. Eu acho que a figura do empreendedor, ele tem que ser um criador de transformar, como diz o Beto Sucupira, não adianta ter iniciativa, tem que ter acabativa, quer dizer, transformar uma ideia de como gerir melhor esses benefícios numa empresa, estruturar esse treco, trazer time, montar tecnologia, montar processo de gestão, e isso daí começa a ter um valor que o mercado pode valorar em algum momento. Então, não vejo, assim, para mim é muito tranquilo, falar, meu papel é, já estou desenhando com o nosso time para, em 4 de 2011, dia 4/4/2011, eu já estou saindo da operação, apesar de ser vendedor da empresa, e acho que todo mundo tem que ser, não vejo nenhum demérito nisso, muito pelo contrário, mas já ter um time na operação que eu possa ir ou para um outro projeto, ou para o conselho, quer dizer, ter uma participação menos operacional e mais estratégica, olhando inovação, quer dizer, como é que a gente faz uma parceria de gestão de risco nos Estados Unidos, tem um monte de coisa bacana para fazer. Isso é que move, pelo menos a minha vida é isso, quer dizer, não é, acho que a grana acaba acontecendo meio que naturalmente se você tiver visão, um pouco de disciplina, está atento ao que o mercado está fazendo, quer dizer, eu acho que não pode, eu vi alguns amigos perderem o timing de venda das suas operações de odonto, acho que você tem que estar atento ao que o mercado vai fazer e, acima de tudo, está muito, muito entusiasmado com o teu projeto. Acho que esse é se tiver que sair daqui com uma mensagem, é isso. Pô, se vocês não estão entusiasmados com o projeto que vocês estão hoje, quer seja na empresa que vocês trabalhem, quer seja na empresa que vocês participam, o que seja, quer dizer, mexe nisso, que é isso que faz a coisa rodar. É isso que faz suportar, porque, pô, a gente está falando aqui 1 hora,
Vocês viram, eu contei alguns probleminhas, mas nesse processo teve problema pra caramba. Teve muita coisa que... a história de você mergulhar e tomar caldo da onda seguinte, e você tem que levantar e tá... Então não pode esmorecer. Eu sempre... Uma vez eu fui fazer um bate-papo desse com uma turma da FINEP, era um pessoal bem startup, e aí uma moça falou, pô, mas você não chega um dia que você está desanimado, de não querer, porra, está dando coisa errada? Seguramente não tem um dia, tem uma porrada de dias nesse processo que acontece isso. Mas eu acho que o papel nosso é enxergar o lado bom da coisa. Quer dizer, como é que a gente... Porra, perdemos um cliente, ok, perdemos um cliente, isso é uma situação péssima. Mas o que a gente aprende desse negócio? O que a gente pode fazer para blindar os outros clientes? O que a gente pode fazer para ter um time melhor olhando para os outros clientes que a gente não perdeu? Ou não ganhamos uma concorrência? E assim vai. Então, estamos no tempo exato aí das perguntas. Pergunta para eles ou você tem já as perguntas aí, Lídia? Eu tenho aqui algumas perguntas. Tá. E aí o pessoal pode ir escrevendo e as moças vão me passando aqui as perguntas para a gente continuar. Primeiro é o seguinte. Luiz, qual foi exatamente o seu primeiro salto? Como era esse sonho? O que você queria alcançar? Então, o primeiro salto... O primeiro acho que foi eu subindo a Avenida Angélica, indo de um consultorinho pequeno na Avenida Angélica para uma clínica na Rua Furnas, que era uma casinha, um sobradinho e tal, mas já, assim, eu já conseguia enxergar. E aí é a história de você ver, até outro dia eu estava lembrando isso daí com a minha mulher, que sempre trabalhou comigo, era um sobrado, e eu, por exemplo, eu sempre gostei de fazer promoção de saúde bucal na época, né? Então tinha o quartinho de empregada, imagina um sobradinho, tem um quartinho de empregada minúsculo, a gente transformou aquilo num pequeno... Na Dental Corp, quando a gente vendeu, tinha um auditório com, por acaso, 44 lugares, né, que é o meu número da sorte. Mas, aliás, tem que ter sorte pra caramba, viu? Isso eu não falei, mas é importante. Mas aí a gente pôs nesse quartinho, pusemos, sei lá, 6 cadeiras dessa de dar aula, essas que tem apoio de braço, tinha um projetor de slides, e eu tinha 2 funcionárias, tinha a Sueli e a Cissa. Então, quando um paciente novo chegava, a Cissa falava, tinha lá um protocolo, tal, fazia ficha, não sei o quê, ia para esse quartinho fazer uma orientação de higiene bucal, evidenciava a placa, tal. Então, quando eu fui ver essa casa, eu já comecei a enxergar coisas que a gente podia fazer. Aí tinha uma área externa, compramos um balancinho desses de ferro, tal, para uma área de lazer. A gente tinha um computador, tinha um folder, que outro dia eu estava mexendo, eu tenho uma caixa de coisas da Dental Corp que na hora que você vende, monta outro projeto, você fala, bom, vamos juntar aqui um espólio Dental Corp e no futuro minhas filhas e meus netos vão ver. E aí eu achei esse folder. Então tinha um computador, mas tinha uma foto desse computador. Isso daí eu estou falando, a gente tinha acabado de mudar, estou falando em 91. 91, para uma clínica, não tinha isso tudo. Aí a gente tinha, o pessoal sempre pergunta, falei até no case de Harvard tem, que a gente montou para ganhar o contrato da Itaipu, tinha que ter um atendimento 24 horas. E aí tinha a opção de ou credenciar um pronto-socorro, que hoje é super simples, na época não tinha. Você tinha que pagar um valor fixo e a gente não tinha grana para pagar. Era um sistema de serviço prestado, quer dizer, não davam nada fixo para a gente. Então a solução que eu propus para o cara foi, eu vou arrumar um BIP e eu ando com esse BIP. Se alguém tiver algum problema, liga para a central do BIP, um BIP assim pequenininho, mais ou menos o tamanho desse notebook, eu andava com ele pendurado aqui no meu cinto. E aí eu falei, bom, já que eu tenho esse treco, eu sou obrigado a ter contratualmente, era o acordo, eu peguei e criei lá o Teledente 24 horas. Então o nosso folder tinha lá, Teledente 24 horas, 815-4422, BIP 6JRM e tal. O cara ligava, se tinha uma dor de dente, eu atendia, retornava. Lembra, a turma aqui mais jovem há mais tempo, lembra dessa história, que você ligava, deixava um recado, ligar para o José, telefone tal. Aí eu ligava lá na minha casa, porque não tinha celular, José, aqui é o Luiz, tal. O que aconteceu? Não, estou com dor de dente, estou com não sei o que, tal.
Então faz isso, toma um anti-inflamatório, vai para o consultório, vai não sei o quê. Então, eu acho que esse foi o primeiro salto que a gente teve. Uma outra pergunta é o seguinte: como você conseguiu, quase sem recursos ou em situação de reinvestimento na empresa, sair do operacional e ir só para o administrativo e estratégico? Esse processo, no que devemos prestar atenção? Boa pergunta. Bom, primeiro que esse meu processo levou 10 anos. Então não foi um negócio assim... poderia ter levado menos? Até poderia. Mas eu usava como um diferencial atender os diretores das empresas que a gente tinha. Então, a maioria dos diretores, eles iam numa clínica nossa, e eu atendia os caras, tinha uma equipe nossa boa e tal, e a gente atendia. Então, isso era um diferencial numa época que ninguém nem sabia o que era plano odontológico. Então, você tinha que vender a cultura desse negócio. Mais ou menos quando a gente foi para o Chile, cadê o Greenberg lá? Pô, imagine vender plano odontológico para chileno. O cara nunca ouviu falar que é isso. Montamos uma rede lá de 650 dentistas. Para você convencer o cara, primeiro convencer o dentista que o negócio funciona. Depois convencer o usuário que o negócio é sério, que tem qualidade e tal, é muito complicado. Então eu usei muito a prestação de serviço minha como dentista, dizendo, olha, não, o diretor da empresa vai te atender. Tal. Então, esse foi o momento. Então, na hora que eu vi que o Odontoprev em 98 virou uma empresa com muito mais capital, aí você tem que tomar uma decisão, e eu lembro também, assim, nitidamente, num final de semana, eu pensando, falei, putz, eu tenho que começar, eu não consigo competir se eu tiver que levar um RH de uma empresa, que era uma clínica, tinha um consultório, 3 consultórios em cima e uma parte embaixo. A gente foi tirando o consultório, no final ficou só um consultório, então tinha numa salinha, tinha 4 pessoas do financeiro, numa outra sala tinha pessoal de credenciamento, essa área que eu tinha lá, os balancinhos, virou, que até o pessoal falava que era imagine uma área provavelmente de 1,20 m, mas comprida, né, como um corredor de uma casa. A gente cobriu, porque era descoberto, e colocamos uma mesinha atrás da outra, essas mesinhas de 90 centímetros da Toco. Acho que eu era um dos bons clientes da Toco, porque todo mês eu ia lá comprar uma mesinha nova. E a turma trabalhava, que nem um trenzinho. E tinha um cara que trabalhou comigo lá, que ele sentava na frente, que era lá o supervisor, e falava que ele era o maquinista, né? Porque parecia um trem, assim, as pessoas... Então foi indo numa migração. Eu acho que você tem que estar atento. O cuidado que tem que tomar num mundo... Não esqueça que eu tinha uma atividade muito técnica. A maioria das empresas não são tão técnicas, então você vai ter esse papel técnico administrativo mais tranquilo. O dentista é complicado, porque eu estou atendendo, estou de luva lá, não dá para atender o gerente de RH de uma empresa reclamando de alguma coisa. Ele tem que saber, enquanto eu estou como dentista, eu estou lá de luva atendendo. Aí eu termino de atender, eu vou para a sala do lado e vou começar a trabalhar como executivo da Dental Corp. O que eu procurei sempre fazer, e talvez esse seja um diferencial importante para o empreendedor, é conseguir trocar esse chapéu muito rapidamente. E mais do que trocar o chapéu operacional e de gestor, eu acho que tem que trocar muito o chapéu de vendedor para o chapéu estratégico. Quer dizer, você tem que conseguir, de novo, eu não acredito, pura e simplesmente eu não acredito num empreendedor que não vem no negócio dele. Para mim, não faz sentido. Essa é a minha cabeça. Desculpe quem não venda, mas eu honestamente não acredito. Se eu acredito que o cara tem que ser vendedor, mas ele não pode ser só vendedor, senão ele não consegue crescer e desenvolver um negócio que tem um diferencial de médio e longo prazo. Então, acho que o desafio maior do que trocar de gestor para técnico é trocar de gestor, vendedor, para estratégico. Essa é a troca que você tem que estar, meio que os dois bonés, um encaixado no outro. Esse é o objetivo. É possível, com apenas 10 mil, montar um negócio de sucesso? Meu sonho é montar uma lanchonete ou uma loja de variedades domésticas a preços populares. Essa pergunta é do Cícero Querino, ele pergunta pela internet. Ah, tá. Bom, eu acho que montar dá. A grande pergunta que tem que fazer aí, que o Cícero tem que estar atento, é, num cenário ruim,
que ele não venda o que ele imagine, como é que ele toca o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês da companhia? Quer dizer, esse é o grande problema. Eu acho que você, no caso dele, não conheço exatamente esse, nunca tive assim de comprar, ter estoque, vender, mas eu acho que você tem que pensar sempre no desafio de manter a empresa aberta. Quanto custa manter a empresa aberta? Mesmo que seja uma empresa pequena, mesmo que seja você tem que ter estoque, esse estoque vence. Então, eu acho que, no caso da Dental Corp, eu nunca fiz business plan, etc., nada disso, mas eu acho que você tem que ter claro, assim, por quanto tempo você sobrevive com esses 10 mil. Quer dizer, o que dá para você gerar, comprar, transformar isso em venda que gere um lucro aí de tanto, quer dizer, como é que você roda isso no tempo? Eu não pensaria nos 10 mil unicamente, eu pensaria como é que você faz a sobrevivência dessa empresa num prazo mínimo. A gente está fazendo um projeto agora que não é uma empresa. Ontem passei 2 horas num projeto de uma ONG aí que eu estou participando. O que a gente precisa para pôr essa ONG funcionando de janeiro de 2010 a dezembro de 2010? Então estamos dividindo em 2 períodos, janeiro a junho e de julho a dezembro. Quanto é que custa essa brincadeira? Quer dizer, alguém tem que ter caixa para suportar isso. Esse caixa pode ser teu, esse caixa pode ser de um sócio, esse caixa pode ser de um banco emprestado. Você só tem que saber quanto vai custar esse negócio e não perder esse tempo aí de sobrevivência. Como você gerencia a inovação no negócio? No seu negócio? Então, eu acho que o que para mim me encanta aí de ter um negócio é você poder inovar. Então, inovação para mim é meio que a gente está criando esse modelo aí de indicadores com o MIT, e eu e o Fernando estamos muito entusiasmados com isso. Então, isso nos motiva demais. Quer dizer, eu acho que qualquer negócio, vocês têm que estar atentos à inovação, até para se diferenciar, né? O importante é você, a Endeavor sempre fala isso aí, o elevator pitch, né? Você conseguir entrar num elevador, supostamente, nos Estados Unidos é mais fácil porque os prédios são mais altos, né? Então o tempo de elevador é maior, mas você entrar no elevador no 12º andar com um cara que pode ser teu maior cliente, então, sei lá, o Cícero lá com a loja dele, quer dizer, ele consegue entrar num elevador e ter um cara que ele quer vender, que pode comprar toda a produção que é vizinho da loja dele, uma escola que ele quer fazer uma parceria, ele tem que conseguir vender para esse cara o que ele tem de diferencial que vai fechar com ele e não vai fechar com a minha loja ou com a loja da Bianca. Entendeu? Então, isso você faz com inovação. Quer dizer, quando você está preocupado em inovar, você consegue se diferenciar dos outros. E tem que vender essa inovação. De novo, você é um empreendedor porque você está vendendo o teu diferencial competitivo. Isso eu acho que está muito atento. Como a Endeavor te ajudou a se tornar um empreendedor de alto impacto? Eu acho que a principal coisa que a Endeavor fez para mim foi me ajudar a pensar grande. Quer dizer, eu acho que esse é o grande diferencial. E outro dia eu ouvi o Wilson Poit falando, dá o mesmo trabalho pensar pequeno ou pensar grande, e no final da história eu até acredito nisso, mas a gente tem que pensar grande assim. Eu nunca dei um passo maior que a minha perna. Até em 96, tiveram alguns cenários aí que nos prejudicaram naquela gestão de caixa. Não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz, mas até depois disso aí eu criei uma situação de gato escaldado tem medo de vapor de água, né? Então, tinha uma preocupação com reserva brutal. O que eu acho que a Endeavor faz muito bem é ajudar a pensar maior do que você pensa. E no meu caso, uma coisa que me ajudou muito, muito, foi eu vendi para o nosso time lá da Dental Corp na época, e estou fazendo isso com o pessoal da Bencorp hoje, que, para fazer parte da Endeavor, você tem um diferencial,
E, de fato, você faz parte de um time de empreendedores que estão sempre pensando em crescer, em inovar. Quer dizer, isso te dá um ânimo. Você vem para os encontros, Endeavor Corp e outras coisas. Pô, é fantástico. Você volta para a empresa, mesmo que você esteja com um monte de problema para resolver, você volta com uma injeção de ânimo absurda. Acho que a Endeavor é uma droga para empreendedores lícita, né? Isso que é importante. Como formar uma equipe de alta performance? Bom, quando você está começando é complicado, né? Porque você não tem capital, é difícil você... Eu acho que o mais importante é você vender o teu sonho para as pessoas. É isso que vai atrair essas pessoas. Conforme você vai evoluindo, eu acho que você tem que estar sempre olhando para o teu time e vendo. Ontem eu fiz isso daí com um cara que a gente está trazendo como sócio. Fui almoçar até com a ajuda da Endeavor, de novo, para fazer um coaching para ele e como é que ele sai de uma posição mais técnica para ir para uma posição de liderança, uma posição mais comercial, de expansão da empresa. E então acho que você tem que estar sempre atento de você fazer duas coisas. Ou você capacita esse teu time, se ele tiver valores aí que você acha importante, ou você busca no mercado pessoas que vão dar o passo aí. Infelizmente, eu vi muito na Endeavor, e eu passei por isso, de momentos você tem que repensar o time, tem que fazer trocas, faz parte do jogo. Eu acho que você tem que ser transparente o suficiente para mostrar que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Você quer rodar. Teve um cara que foi quase meu sócio na Dental Corp. Quer dizer, ele era sócio de todos os negócios que ele trazia, ele não era sócio da empresa. E entrou lá numa situação super complicada, conseguiu vender um monte de contratos, ele estava com problema de banco, tal, resolveu, comprou carro novo, fez... E aí ele diminuiu o ritmo. E eu acho que é importante você, quando tem... Isso vale para o teu sócio, assim, violentamente importante, para o teu time também muito importante, mas para o sócio mais, é de ver se as expectativas e os sonhos são similares. Quer dizer, não adianta você querer chegar em... Cancún para você é a praia do México e Cancún para o cara é o circuito Campinas com Bica, né? Então eu brinco que você tem que estar os dois antenados na mesma coisa. E isso é que vai fazer a sociedade e o time que trabalha com você nada mais é que uma sociedade, um modelo um pouco diferente, tá todo mundo remando para o mesmo lado. Como foi a entrada de mais capital que ocorreu em 98? Como aconteceu esse processo que parece ter sido fundamental para grandes saltos de crescimento? Na verdade, não entrou capital novo, não entrou nenhum sócio, não aconteceu nada. Mas de 96, quando a gente teve aqueles problemas, a coisa equilibrou, diminuiu a utilização, o escritório do Rio começou a gerar resultado, começou a ter clientes, começou a fazer dinheiro. Então a gente conseguiu entrar em 98 com uma situação de caixa muito melhor, mas de crescimento orgânico puro, e aí a gente tomou a decisão de falar, bom, vamos focar só no crescimento da empresa, vamos esquecer a parte de consultório, vamos focar nisso. Então não teve. Eu tenho visto aqui na Endeavor, a gente viu vários empreendedores que tiveram aporte de caixa, etc. Aí cada um tem que saber o que vai fazer, para que precisa esse caixa, qual que é o ganho que ele pode trazer, se vai se diluir, mas vai ter... Mas pode consolidar mercado, pode investir em tecnologia, pode expandir, pode ir para o Chile, para outros lugares, e aí você tem que saber qual que é o momento. E no caso, não sei se alguém vai perguntar ou não, mas aproveitando, já que falou de caixa, a gente teve um aporte de caixa na Dental Corp, que foi em 2004 para 2005, na verdade, meados de 2005, que foi quando ele foi para o Chile. Aí a gente arrumou 2 angel investors, que eu conhecia, um era do nosso conselho, que foi presidente da Mafre, que era o Larré, e o outro um amigo, um advogado que tinha capital, queria investir em algumas outras coisas, e eles entraram com a grana para a operação do Chile.
a gente criou um time dentro da Dental Corp com 10 pessoas para fazer todo o back-office para o Chile. Tinha aula de espanhol 2 vezes por semana. Foi um projeto assim que fez com que o time desse uma evoluída enorme. Primeiro porque pelo menos uma semana, às vezes 2 semanas por mês eu ficava... Desculpa, a cada 45 dias eu ficava 1 ou 2 semanas no Chile. Então isso fez com que o time daqui tivesse que estar meio que autossuficiente. Depois, que o fato de você ter essas pessoas fazendo parte de um grupo que tinha que estruturar do zero, rede credenciada, manual, carteirinha, ficha, tudo que imagine para tocar uma operação. Então, deu uma maturidade para esse time de falar, ó, a responsabilidade, tinha um líder desse projeto, que era a Thaís, e isso daí deu uma maturidade para o time legal. Mas esse foi o único momento que entrou $320 mil de caixa novo para essa operação. Qual é o seu principal canal de venda? Próprio, terceirizado por plataformas corretoras ou corretoras freelance? Hoje é próprio. A gente tem uma estrutura, na verdade, tem muito de relacionamento, de Endeavor, de Dental Corp, de IPO, de várias frentes aí que a gente tem relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa que o empreendedor tem que estar sempre muito atento, é formar esse network para ele poder vender, para ele ser o empreendedor, para ter um network aí de trabalho. E como o nosso negócio ele demanda ações, não é se uma venda imediata, vai lá, vende 100 planos de saúde para uma empresa, ou 1.000, ou 10 mil, não é. Na verdade, você vai gerir esse negócio. Então, a nossa preocupação foi criar uma massa a gente fez um trabalho para atingir break-even e equilibrar o caixa da empresa. Aí nos focamos, esse segundo semestre, a gente está, no terceiro trimestre, crescemos 18% ao mês. Então, estamos trazendo vendas novas, estamos crescendo dentro dos nossos clientes, vendendo outros produtos dentro do cliente, aumentando a base de empresa, que a gente estava com saúde, pegamos vida e entramos com outro produto, aumentamos, pegamos saúde ocupacional. Então, eu acho que a gente tem que ter um foco aí de crescimento. No nosso caso, hoje é próprio. A gente não está trabalhando com terceirizados. No futuro, devemos ter algum caminho nisso, mas ainda está cedo. Além do cheque especial, você usou investimento de instituições bancárias? Como você vê essa tomada de recursos em 2009? E para os próximos anos, como você enxerga os juros e investimentos? Bom, não é exatamente o que aconteceu, né? Então vamos tentar separar. Em 96, 97, que a gente rodou em cima de cheque especial, a gente era tão pequeno e dentista, quer dizer, eu nem sabia que tinha muita linha de crédito e tal. Então, a forma que a gente tinha, começamos a rodar com tentando rodar no cheque especial nesses 10 dias, rodando e tal. Aí, uma hora, fica insustentável. Aí o que a gente fez? Vendemos, esqueci até de contar esse negócio, vendemos o meu carro, o carro da minha mulher, um carro do meu pai, fizemos um leasing para ele para fazer mais caixa. Também não deu. Começou a vir a conta todo dia para pagar de dentista, tinha que pagar salário. Aí fomos no banco pedir um empréstimo, efetivamente. Aí fizemos esse empréstimo e aí fizemos uma linha para pagar esse empréstimo, que levou 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Então a gente deu talvez um pouco menos. A gente entrou assim, o pico do nosso desequilíbrio de caixa foi final de 96, ou setembro, outubro de 96, a gente foi equilibrar esse caixa em meados de 98. Então, a gente ficou 1 ano e meio numa situação de desequilíbrio brutal. E aí você corta absolutamente todos os gastos. Eu lembro que eu tinha e ainda, isso é bom o empreendedor ficar atento, né? Porque fechamos esses 2 negócios grandes, começou a entrar dinheiro, só que eu tinha que pagar o dentista depois. Eu esqueci desse pequeno detalhe, né? Que eu ia ter conta para pagar num futuro próximo. E aí resolvi mudar de casa ainda. Então peguei a reserva que eu tinha e comprei um apartamento e queimei essa reserva, quer dizer, aí a reserva foi toda para o espaço. Então
foi um período assim muito complicado, e aí tinha que terminar de pagar, mas faz parte. Acho que em 2008, né, não é em 2009, mas 2008, essa empresa nova a gente fez com o fundo da venda da Dental Corp, então teve problema de caixa, mas eu acredito, não sei se o objetivo da pergunta é esse, eu acredito que hoje em dia para você tocar uma empresa, as linhas o custo do dinheiro está muito menor, ainda é alto, mas está muito menor, e tem projetos aí, a Endeavor pode ajudar, e outras instituições, Sebrae e outras entidades, de como buscar linhas alternativas de crédito. Até para o nosso amigo lá que perguntou, antes de pôr esses 10 mil que você tem no bolso, talvez tenha que pensar num plano B de continuidade. Eu acho que isso o empreendedor tem que estar atento. Sou dentista também e tenho hoje 3 clínicas. Não consigo deixar o operacional para ser só diretora. Quando você percebeu que era hora de sair do operacional? E como foi? Então, eu achei que a migração da Odontoprev para ter um fundo controlando ia dar e de fato deu, uma alavancagem na operação da Odontoprev absurda. E se a gente ficasse para trás muito, a gente não ia ser comprado, a gente ia ser engolido. Então eu falei, agora é a hora da gente dar vamos pegar, porque começou a ter mídia falando de plano odontológico, então vamos pegar vamos surfar nessa onda que está sendo criada. Então essa foi a decisão. Eu já tive clínica, na época de clínica, a gente no individual tinha outras clínicas, é complicado, mas você tem que fazer um projeto, eventualmente pedir ajuda, contratar alguém que te ajude nessa gestão. Para o empreendedor serial como você, como os desafios da segunda empresa se diferem daqueles que enfrentou na primeira? São bem diferentes, sobretudo pela, como eu falei lá, capital e maturidade, né, profissional, relacionamento. Então é outro mundo, não tem comparação uma operação com a outra, mas o que eu acho que é fundamental é que o sonho de fazer um negócio bacana está presente agora como estava presente no início da Dental Corp. Eu era um cara, tinha 21 anos, tinha acabado de casar, era outro, minha cabeça era outra, mas eu acho que esse propósito de fazer um negócio inovador, que traga valor para as pessoas que estão na empresa, para as operadoras, para a empresa como um todo, isso é que tem que estar presente. Quer dizer, se você não enxergar que o que você faz melhora um pouquinho o mundo, melhora um pouquinho o Brasil, de alguma maneira, qualquer coisa que você faça, se você não conseguir perceber claramente o que você está, perde um pouco o sentido, né? Então, acho que essa visão de fazer algum negócio que traga um impacto legal para a saúde das pessoas me anima. Acabaram as perguntas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença e agradecer a participação de todos. Obrigada. Obrigado a vocês. Boa sorte para todos aí, muito boa sorte.